Vamos ainda, irmãos, abrir as nossas Bíblias e abrir no texto que vai ser a base do nosso sermão desta manhã, no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos foi revelado por Deus no poder do Espírito Santo, aqui na versão de Marcos, de São Marcos, no capítulo número 8. Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 8, o segundo livro do Novo Testamento, que também temos estado a estudar de uma forma consecutiva e de uma forma expositiva. E chegamos agora, nesta altura, ao capítulo 8. E chegamos a um novo momento que parece que é uma repetição, e é, mas é uma repetição intencional. E por isso vamos ler do capítulo 8 os primeiros 21 versículos. Vamos ler, assim diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, havendo muito grande multidão e não tendo que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: De onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos de peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram e saciaram-se, e dos pedaços que se sobejaram, levantaram 7 alcofas. E os que comeram eram quase 4.000, e despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com eles, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para a outra banda. E eles se esqueceram de levar pão, e do barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendes olhos, não vedes? E tendo ouvido, não ouvis? E não vos lembrais? Quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseram-lhe: 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele lhes disse: Como não entendeis ainda? Vamos orar. Pai nosso, nesta hora que a Tua palavra está aberta, faz-nos entender a Tua palavra. Pai, que o Teu Espírito fale em nós e que os nossos olhos se abram e os nossos ouvidos ouçam e que nós possamos entender agora aquilo que Tu tens para nós. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmão, eu gostaria que nós pudéssemos começar a nossa meditação desta manhã com uma questão. O que esperas tu de Jesus? O que esperas que Jesus faça na tua vida? És cristão? O que significa na prática ser cristão? Nós temos refletido bastante sobre isso na escola dominical e as implicações de sermos cristãos. Mas eu gostaria que esta manhã nós pudéssemos recuar um pouco e pudéssemos pensar e perguntar-nos: o que espero eu de Jesus?
num tempo em que tudo foi mercantilizado, desde os bens até ao próprio pensamento humano, tudo foi mercantilizado. A dignidade da mulher foi mercantilizada. A dignidade do homem, a dignidade da criança, tudo foi mercantilizado. E nesta lógica, a própria religião se tornou nos nossos dias uma espécie de negócio. E eu não estou a falar da venda de indulgências, não estou a falar da venda de artigos religiosos ao pé de santuários de peregrinação ou ao pé de cemitérios ou em casas funerárias. Não é desse tipo de negócio que eu estou a falar. Eu estou a falar da forma como o homem hoje se relaciona com Deus. A forma mercantilista como a nossa sociedade, o homem pretende relacionar-se com Deus. Deus é útil enquanto me serve. A igreja é útil para saciar as minhas necessidades. As igrejas são tratadas hoje como meros canais de televisão que nós mudamos quando estamos cansados ou quando noutro canal está a dar um programa melhor. As igrejas são vistas nos nossos tempos como lojas que têm alguns artigos que nos interessam e que nós vamos saltitando de um lado para o outro a escolher aquilo que nós mais desejamos. Tem sido muito aquilo que nós temos experimentado nos últimos anos também na cidade de Lisboa. E por isso eu gostaria que esta manhã nós pudéssemos meditar nesta ideia. O que esperas tu de Jesus? O que esperas tu que Jesus faça na tua vida? Jesus existe. Jesus veio ao mundo para suprir as tuas necessidades. Irmãos, lembrem-se de Marcos, e mais uma vez que agora estamos a olhar no capítulo 8. Marcos está preocupado em mostrar-nos quem Jesus é. Quem é Jesus? É importante nós lembrarmos quem é Jesus para nós nos lembrarmos, para nós sabermos o que é que nós podemos esperar de Jesus. O que é que nós queremos de Jesus. E Marcos, mais uma vez, lembra-nos quem é Jesus. E lembra-se do primeiro versículo, aquele chapéu sobre tudo o que está no Evangelho de Marcos está debaixo daquele primeiro versículo do Evangelho de Marcos, quando nos diz que Jesus é o Evangelho, é o Cristo que havia sido prometido. Mas Jesus é também, o próprio Pai nos diz, o Filho de Deus, em quem Ele tem muito prazer. E por isso, irmãos, esta manhã nós vamos olhar para 3 passos neste Evangelho de Marcos, relacionados com a segunda multiplicação dos pães, a tentação dos fariseus e, por fim, o fermento dos fariseus. E gostava, irmãos, nós pudéssemos meditar olhando, em primeiro lugar, para os últimos episódios que nós vimos no Evangelho de Marcos. Lembram-se, irmãos, nós olhamos para a pureza e para a impureza, quando Jesus é interpelado pelos fariseus e pelos escribas acerca da pureza com que os discípulos de Jesus não respeitavam, quando comiam, não lavavam as mãos, eles não se purificavam externamente, segundo costumes humanos e não segundo a palavra de Deus. E vimos como Jesus apontou para o coração, como sendo o centro da nossa pureza e não as nossas mãos ou o nosso estômago. Nós vimos, na última vez que olhámos para Marcos, há 3 semanas, como uma mulher cirofenícia, uma estrangeira, foi rogar a Jesus para que curasse a sua filha. Ou vimos como um surdo mudo foi curado por Jesus. E vimos como, naquele momento, a profecia de Isaías, no capítulo 34, se tinha cumprido. E então os cegos veem. Nós vamos ver na próxima semana em particular como os cegos veem. E vemos como os surdos ouvem. E vimos como em Isaías foi profetizado e cumprido em Jesus, que no momento da salvação, quando a salvação chegasse, os coxos saltariam como cervos. É que com a chegada de Jesus, onde jaziam os chacais, agora há erva, com canas e com juncos. Satanás não habita mais no reino que é de Jesus. Porquê? Porque só Jesus pode transformar o impuro em puro.
E por isso, irmãos, nós chegamos a este momento, concentremos-nos agora no capítulo 8, e nós vemos a multiplicação dos pães, em que Jesus volta a multiplicar a comida. Nós já tínhamos visto no capítulo 6, nos versículos 30 a 44, como Jesus tinha multiplicado pão. Como Jesus tinha multiplicado comida. E agora há uma repetição deste momento. E naquela altura, Marcos, quando foi a primeira multiplicação dos pães, Marcos mostrou-nos Jesus como pastor. Lembrem-se, irmãos, Jesus teve compaixão da multidão porque eram como ovelhas que não têm pastor. Diz-nos Marcos no capítulo 6. E então, porque aquelas ovelhas não tinham pastor e porque Jesus teve compaixão daquelas ovelhas, Jesus deu-lhes alimento. E vimos aí que o alimento que Jesus lhes deu em primeiro lugar foi o seu ensino. Antes de Jesus dar comida, Jesus deu a comida espiritual que foi o seu ensino. E depois de dar o seu ensino, naquele capítulo 6, depois de ensinar a multidão, viu que aquela multidão tinha fome e porque não tinham o que comer, Jesus deu-lhes então de comer e deu-lhes pão para comer. Irmãos, é preciso nós relembrarmos sempre isto acerca dos milagres. Nós relembramos os episódios e quando nós inclusive olhamos para a nossa Bíblia, o subtítulo que foi colocado pelo editor é a segunda multiplicação dos pães. É uma forma de nós identificarmos. Tudo bem. Mas nós devemos lembrar, irmãos, o que são os milagres. Os milagres, lembrem-se, são sinais. Em grego, os milagres significam, na verdade, a palavra que lá está é sinal. É sinal que nos mostra alguma coisa. Nós já vimos ao longo do texto de Marcos que os milagres não têm valor em si mesmos. Inclusive, na última passagem que nós meditamos, nós vimos como os milagres que Jesus operou eram uma resposta à profecia de Isaías 34. Quando a salvação chegasse, aqueles que eram surdos iriam ouvir. E era o que estava a acontecer. Quando nós estudámos a primeira multiplicação, nós vimos como o importante daquela passagem não era a multiplicação dos pães em si mesma, mas era a mostrar como Jesus era o pastor, como o cumprimento das profecias, como podemos, por exemplo, ler na altura em Ezequiel 34, em que Deus identificou o seu povo como um rebanho que não tinha pastor, mas que disse que Ele iria providenciar um pastor para o seu rebanho e que Ele próprio iria pastorear o seu rebanho. E por isso, os milagres, os sinais apontam para algo de muito maior. Nós temos repetido, eles não são o centro da atividade de Jesus. Os milagres não são o centro da nossa fé. Os milagres não são o centro da nossa adoração. E por isso os milagres hoje não são o centro do nosso culto esta manhã. Agora Jesus volta a estar com esta multidão, também num lugar deserto, tal como tinha acontecido. E mais uma vez Jesus preocupa-se em ensinar em primeiro lugar. Jesus está 3 dias a ensinar. E a dado momento falta comida. E tal como no primeiro episódio da multiplicação, volta a faltar comida onde? Novamente no deserto. Ora, o objetivo daquele momento não era multiplicar pão. O objetivo daquele momento era o ensino. Jesus teve 3 dias a ensinar a multidão e a dado momento já não há comida. E Jesus tem novamente compaixão daquela multidão. E naquela hora, Jesus, de 7 pães, de uns quantos peixes, vai dar de comer a uma grande multidão ao ponto de ainda sobrar muito mais do que havia inicialmente. 4.000 pessoas, naquele momento, comeram de apenas 7 pães. Irmãos, este sinal que Jesus nos dá tem de apontar para alguma coisa muito maior. Depois nós olhamos para a tentação dos fariseus e vemos como os fariseus voltam a interpelar Jesus e não é bem. Os fariseus pedem um milagre a Jesus apenas para o tentar. Os fariseus sabiam quem era Jesus. Em muitos lugares eles tinham visto Jesus a ensinar e até a fazer milagres.
Mas os fariseus, de uma forma geral, não todos, mas de uma forma geral, eles não aceitavam a sua mensagem e procuravam até matá-lo. Vimos no capítulo anterior como Jesus voltou a corrigi-los publicamente, num ato de grande mestria, mas também de grande humilhação para os fariseus e para os escribas. E neste momento, os fariseus vão ter com Jesus sem interesse no seu ensino, mas diz-nos Marcos, no versículo 11, apenas para o tentar. E ora, irmãos, como vimos, os sinais não servem como um show, como um momento lúdico, como uma mensagem em si mesma. Nós vimos então que Jesus não ia responder àquela tentação e fazer uma magia para mostrar aos incrédulos algo que eles já tinham ouvido e não acreditavam. É interessante, não é, irmãos? Se nós afirmamos que porquê que os fariseus, ao pedirem um milagre a Jesus, não são satisfeitos por Jesus? Porquê que Jesus não faz um milagre? Podemos interrogar, se Jesus tivesse feito aquele milagre, eles iriam acreditar. Irmãos, é que os milagres apontam para o ensino de Jesus. Era no ensino de Jesus que Jesus queria que as pessoas acreditassem. Jesus queria ser lembrado no meio do povo, não como um Messias. Queria ser lembrado como o Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e não como um curandeiro, um feiticeiro, um mágico. Se eles não acreditavam na mensagem, se eles não acreditavam que estava ali o homem, que em si mesmo cumpria toda a Escritura divina, então não havia nada para mostrar. Irmãos, eles já tinham tido o ensino de Jesus. Muitos deles já tinham visto milagres do próprio Jesus. Se aquilo não surtia efeito deles, se o ensino não surtia efeito nos fariseus, não eram os milagres que iriam surtir efeito. Jesus não tinha que provar a ninguém a autoridade que tinha na terra. Não era por acreditarem nos milagres de Jesus que os fariseus iam acreditar no ensino de Jesus. Lembrem-se, irmãos, os demónios afirmam no Evangelho de Marcos uma e outra vez a identidade de Jesus. Eles diziam Filho do Deus Altíssimo. Eles reconheciam aquilo que os fariseus não reconheciam. Que Jesus tinha autoridade. Que Jesus estava revestido de poder do alto. Os demónios acreditavam nisso e eles suplicavam clemência a Jesus. Eles pediam a Jesus para não serem destruídos porque sabiam que Jesus podia destruí-los. Eles que tinham poder sobre toda a terra. Eles pedem clemência a Jesus. Eles reconhecem que Jesus é o Filho do Deus Altíssimo. Eles têm das maiores profissões de fé que nós podemos ver em toda a Bíblia. A afirmação de que Jesus é Filho do Deus Altíssimo. Mas ainda assim eles não são filhos de Deus. Eles não praticam o ensino de Jesus. Os fariseus podiam também eles afirmar a identidade de Jesus. Podiam eles ver milagres e dizer que o poder de Jesus era verdadeiro. Mas a sua incredulidade nunca iria levá-los a reconhecer que estava ali o seu Senhor. E por isso Jesus não faz o sinal que os fariseus pedem. Irmãos, lembram-se da parábola que é contada por Lucas, do rico e de Lázaro, do pobre Lázaro, em que eles morrem e a cada momento o rico acaba a pedir a que Lázaro seja ressuscitado e que vá à casa do seu pai dar testemunho à sua família, aos seus irmãos. E o que é que lhe responde Abraão? Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tão pouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. Irmãos, se os fariseus não acreditavam na lei, na Escritura, na palavra de Jesus que estava perante eles, eles não iriam acreditar ainda que um morto ressuscitasse naquele momento, por ordem de Jesus. Irmãos, não é por sinais que Jesus se move. E a tentação dos fariseus é uma tentação satânica, muito idêntica àquela tentação que foi posta perante Jesus quando Jesus sai do deserto. E chegamos por fim ao momento em que temos o fermento dos fariseus.
E neste fermento dos fariseus, nós vemos que Jesus entra no barco e depois de ter falado com os fariseus, ele vai advertir os discípulos para terem cautela com o fermento dos fariseus. Jesus pede cautela aos discípulos porque os fariseus não eram só perigosos no óbvio. Os fariseus não eram só perigosos porque queriam matar Jesus ou porque no futuro os fariseus vão querer matar também os discípulos. Não. Os fariseus eram perigosos porque o efeito da ação dos fariseus é idêntico ao do fermento. De uma forma subreptícia, os fariseus minavam a espiritualidade do povo. Eles pegavam em coisas boas, como o lavar do corpo, e impunham como prática obrigatória e principal da vida dos cristãos, ou se quiserem, do povo da altura. Punham uma carga em cima do povo que era muito pesada, mas com contornos de beleza, que o povo não conseguia suportar e que eles próprios não queriam carregar. O ensino dos fariseus era perverso. Vimos no capítulo 7, ele invalidava a própria palavra de Deus. E agora, os fariseus, que têm ali o próprio Messias que eles próprios esperavam, eles negam-no, eles tentam-no e procuram matá-lo. E Jesus adverte: tenham cautela com o fermento dos fariseus. Os discípulos estão equivocados com aquela exortação, com aquela advertência de Jesus. Eles não percebem o ensino de Jesus e levam a imagem de Jesus à letra e pensam que Jesus está a tratar do pão e daquele pão que eles têm no barco e que não vai ser suficiente para os alimentar a todos eles que estão no barco, só tem um pão para todos eles porque eles tinham esquecido do pão. No fundo, eles estão preocupados, também eles, com o milagre que tinham acabado de ocorrer e não com o ensino de Jesus. No fundo, irmãos, eles estão, de certa forma, eles comportam-se como as multidões que interpretam Jesus pelo que veem e não pelo ensino. Em último caso, os discípulos têm a mesma interpretação das palavras de Jesus que os fariseus tinham. Importava olhar para o que era material e o espiritual era secundarizado. Eles têm um pão à frente. Jesus já tinha multiplicado por 2 vezes, pelo menos que nós saibamos, esteja relatado, pão. Eles olham para aquele pão, olham para fermento. Jesus fala de fermento e eles pensam que Jesus está a falar e começam a discutir entre eles acerca daquele pão e o que é que vai acontecer. Será que é o fermento dos fariseus que vai fazer com que este pão cresça e que todos possamos comer? E por isso Jesus censura-os e coloca uma série de questões para que eles pensem e que vão ser muito importantes estas questões, irmãos, para o sermão do próximo domingo. Porque hoje, de uma forma resumida, nós temos Jesus a interpelar os discípulos e a perguntar-lhes se eles também são como o povo que não confia no seu Deus. No fundo, aquilo que eles estão a dizer é: vocês também não acreditam? Vocês ainda são cegos? Vocês ainda são duros de ouvido? Irmãos, é de confiança em Jesus que nós estamos a falar. Eles estão preocupados com o pão quando Jesus está a ensinar? Jesus não queria saber do pão, daquele pão para coisa nenhuma. Eles tinham-se esquecido de levar pão. Jesus está a ensinar. Jesus está a pensar numa coisa e eles estão a pensar noutra. Jesus está a pensar no coração dos discípulos e eles estão a pensar no seu estômago. Jesus está preocupado com as coisas do alto e eles estão preocupados com o que é de baixo. Lembrem-se, irmãos, quando meditamos no capítulo 7 sobre pureza e impureza. Jesus está preocupado com o coração da multidão e pouco preocupado com a contaminação do estômago. Jesus continua preocupado com o coração. Os discípulos discutem sobre o pão que têm e sobre o fermento. E Jesus está indignado. E como vamos ver na próxima semana, como ele cita Isaías 6 e como ele se preocupa com o povo que tem olhos e que não vê e ouvidos e não ouve. E por isso, irmãos, perante estes 3 episódios que estão tão relacionados e que são tão ricos para nós esta manhã, eu gostaria que nós pudéssemos meditar em 3 aplicações práticas com base neste texto.
E recordo, irmãos, a pergunta inicial. O que esperas de Jesus? O que esperas tu de Jesus? Em primeiro lugar, e porque estamos a falar de Jesus e da identidade de Jesus no Evangelho de Marcos, é preciso afirmar que Jesus não é o providenciador de comida. Os fariseus pedem milagres e no ministério de Jesus as multidões gostavam muito de milagres, ainda hoje gostam. Os próprios discípulos estão no barco a discutir o que vai acontecer àquele pão que têm nas mãos e que é manifestamente insuficiente para todos. E nós vimos que Jesus ensinou por 3 dias aquela multidão. Os fariseus ouviram os ensinos de Jesus por diversas vezes. Os discípulos andavam diariamente com Jesus. Eles sabiam. O ministério de Jesus tinha um propósito. Jesus não é o providenciador de comida, mas podemos afirmar, Jesus providencia comida. Porquê? Jesus não é o providenciador de comida, mas Jesus providencia comida. Porquê? Jesus estava no deserto com a multidão e a multidão estava sem comida e Jesus teve compaixão daquelas pessoas. Vamos recuar na cronologia. Séculos antes, o povo infiel estava também no deserto, para que naquele lugar também aprender, ser ensinado pelo Deus Jeová e ser corrigido. Deus queria ensinar o seu povo e deu-lhe comida para a sua subsistência, para que o povo não morresse no deserto. Todos os dias o pão descia do céu para ser comido e todos os dias eles tinham comida no deserto para comer. Todos os dias Deus teve compaixão do seu povo e providenciou pão onde não era possível produzir pão, no meio do deserto. Deus não é o providenciador da comida, mas Deus não abandona o seu povo e providenciou comida. Jesus não é o providenciador da tua comida, mas Jesus teve compaixão e não abandonou aquela multidão. Deus estava a ensinar o povo desobediente e obstinado a ser um povo obediente e fiel. E Jesus estava a ensinar a multidão as boas novas da salvação. E também Ele dá à multidão o ensino que a multidão precisa. E por isso, deixa-me dizer-te aqui esta manhã, não procures Jesus para providenciar comida ou qualquer outra coisa que tu queres ou que precisas materialmente. Mas ouve o ensino de Jesus. Enche-te desse ensino. Submete-te a esse ensino. E tu vais experimentar, tal como o povo no deserto, tal como aquela multidão no deserto, o poder desse mesmo que tudo supre e que sempre está presente. E que aí vais poder dizer como o salmista, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmãos, Deus ensinou, e porque estava a ensinar no deserto, a forma de mostrar ao povo de que o povo era dependente de Deus e que Deus não falhava nas suas promessas, foi colocar no deserto e onde não havia comida, Deus dá pão. Estão 3 dias aquela multidão, passados séculos, também no deserto. Não há comida suficiente e aquela gente vai desfalecer. Tiveram 3 dias inteiros a ser ensinados por Jesus, pelo Filho de Deus. E para que aquela multidão percebesse o resultado daquele ensino, Jesus vai providenciar pão. E por isso, o que esperas tu de Jesus? Que pão esperas tu de Jesus? Irmãos, vamos ser diretos. Aquela multidão, no dia a seguir de manhã, quando acordou, não tinha Jesus lá ao lado a providenciar-lhe pão. Aquelas pessoas tiveram fome no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e Jesus não estava lá para lhes providenciar o pão materialmente. Mas o ensino de Jesus permanece.
E era o ensino de Jesus o propósito do ministério do Senhor Jesus. Segunda aplicação. Debaixo desta pergunta, o que esperas de Jesus? Segunda aplicação, não tentes a Jesus. Como é que tu olhas para Jesus? O que é que tu queres de Jesus? Quando pensas em Jesus, qual é a ideia que te vem à cabeça? O providenciador das tuas necessidades? Aquele que intercede por ti junto de Deus quando tu estás muito aflito? E somente nesses momentos? Jesus serve para ti como pacificador da tua consciência quando pecas? Porque Deus é amor, porque Jesus veio trazer amor, o meu pecado fica automaticamente limpo, mesmo que eu não me arrependa. E a nossa consciência fica leve, porque usamos Jesus para isso. Irmãos, quando nós abrimos a Bíblia, Jesus não é nada disto. E lutou para ser tudo menos isto. Lembra-te quem Marcos quer mostrar neste belo livro. Marcos não começa a dizer o livro, vou mostrar-vos Jesus, aquele que fazia grandes milagres. Jesus, o mágico. Marcos quer mostrar no início deste livro que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Se tu és cristão, Jesus é acima de tudo o teu Senhor, a quem deves adoração, obediência, a quem tu adoras acima de todas as coisas e a quem tu queres agradar, como cantámos há pouco. Lembra-te, Ele é o Filho de Deus. Todas as coisas foram feitas dele e por Ele e para Ele. Tu deves-lhe adoração porque tu foste criado em primeiro lugar para o adorares. Deus não te criou para tu te adorares a ti mesmo e ao teu umbigo e aos teus desejos e às tuas necessidades e aos teus anseios. O relato que nós temos do que será a nossa vida na eternidade. Lembrem-se, contempla a adoração a este Rei que dá pelo nome de Jesus, o Filho de Deus. Os relatos que nós temos da vida na eternidade são relatos de adoração a este Rei majestoso, que é Jesus, o Filho de Deus. Não tentes a Jesus. Ele não é o teu providenciador. Ele é o teu Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. Por isso pergunto-te, e de uma forma muito prática, como um exemplo disto, porquê é que tu vens à igreja? Para adorares este Jesus acima de todas as coisas, enquanto igreja? Se vais à igreja porque na igreja tens um louvor que te enche as medidas, vais à igreja pela razão errada. Se vais à igreja porque tu vês vídeos na internet com pregadores famosos e queres ouvir a mesma eloquência, tu estás a ir à igreja pelos motivos errados. Estás a querer somente agradar as tuas necessidades e os teus anseios. Irmão, neste caso, tu estás a tentar Jesus, como o povo tentou a Deus no deserto, ou como os fariseus queriam tentar a Jesus naquele momento, no capítulo 8 de Marcos. Mas se tu vais à igreja para ouvir a palavra e te submeteres a ela porque Jesus é o teu Senhor, se vais à igreja adorar em sinceridade do coração, então tu vais encontrar Jesus. Tu podes não encontrar a música que tantas anseias, ou um pregador eloquente, mas a pregação da palavra é a música que os teus ouvidos precisam, a eloquência que o teu coração carece. Não tentes a Jesus, procura-o para guardares o teu coração. E por fim, debaixo desta pergunta, o que esperas de Jesus? Nós afirmamos que Jesus é o bom fermento. Quando Paulo, se os irmãos estiverem recordados, quando Paulo aborda os Coríntios ou os Gálatas, acerca do pecado, há uma pergunta retórica que Paulo coloca que é:
Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Recordam-se, irmãos, desta pergunta retórica de Paulo nas epístolas? Naquele tempo, o processo de levedura era diferente. Não havia os químicos que temos hoje. E para o pão ser levedado, dizem os estudiosos, era necessário prepará-lo com uma massa antiga, previamente guardada, para que o pão, juntando ao novo pão, ele pudesse crescer. Ora, bastava um pouco daquela massa antiga para que todo o pão levedasse. E Jesus usa esta imagem para alertar os discípulos acerca do ensino dos fariseus, que era muito cativante. Nós temos hoje a ideia de que os fariseus eram gente retrógrada. O seu ensino, para nós hoje, nós olhamos e dizemos aquela gente era de facto gente bastante... de uma forma apreciativa, eram bastante conservadores, eram demasiado, era gente que de facto vivia dos costumes. Mas o que é interessante, irmãos, é que nós olhamos para os relatos e nós vemos como o ensino dos fariseus era tão apelativo naquela altura. Aquilo que nós vemos como uma coisa antiquada era visto como uma coisa moderna, inovadora. O ensino dos fariseus era algo que cativava e as pessoas aderiam, como se fosse o ensino da própria palavra de Deus. E nós vimos no capítulo 7 que não era. Era um ensino bastante atrativo naquela sociedade e a sociedade, na generalidade, era atraída e aderia àquele ensino dos fariseus. E é por isso que Jesus deixou o alerta. Se aquele ensino não fosse atrativo, Jesus não precisava de alertar. Mas Jesus alerta os discípulos, precisamente porque aquele ensino é muito atrativo. Eles são muito sedutores. E aquela mensagem não era vista como uma forma pejorativa. E por isso ela era bonita, era bem intencionada. E diziam, é preciso lavar as mãos antes de comermos. E é verdade. É preciso lavarmos o corpo. E é verdade. É preciso termos a casa limpa. É verdade. Mas transportaram isso para uma religiosidade. E o povo não percebia da forma perversa como a sua própria relação com Deus estava a ser pervertida com costumes, ao invés de ser assente na própria palavra de Deus. Vejam, este alerta que Jesus faz acontece logo depois de Jesus ter feito o quê? De ter feito crescer aqueles 7 pães no manancial de comida. Um pouco daquele fermento que é Jesus fez levedar aqueles pães e alimentar uma grande multidão e ainda existiram sobras. Jesus usa a imagem do fermento logo após ter multiplicado os pães. Porquê? Jesus é o verdadeiro fermento. Quando Jesus alerta os discípulos para aquele fermento perigoso dos fariseus, Jesus está a apontar para o fermento bom que é Ele mesmo. O que Jesus está a dizer é: tenham cuidado com aquele fermento, porque aquele fermento não é o fermento bom. O fermento bom foi aquele fermento que vocês viram há pouco, quando aquele pão foi multiplicado. Lembram-se quando Jesus está a fazer aquelas perguntas retóricas aos discípulos e depois pede que eles respondam e perguntam: então e no final? No final, vocês viram aqueles poucos pães no final, o que é que sobrou da primeira vez? E o que é que sobrou da segunda vez? Vocês têm aquele fermento mau, mas têm um fermento bom que sou eu. A alternativa ao fermento dos fariseus é o fermento de Jesus. Falta-te comida. Irmão, usa o fermento certo. Falta-te fé. Usa o fermento certo. Falta-te amor pelo outro. Usa o fermento certo. Faltam-te forças para combater o pecado. Usa o fermento certo, que é Jesus. Não tens mais ânimo para combater a tua doença. Usa o fermento certo para te dar ânimo. Irmão, trata-se de confiar. Nós cantamos aqui, nós não sabemos o que é que vai acontecer. Nós cantamos aqui que nós confiamos no nosso Senhor. Nós cantamos aqui que o nosso Senhor é aquele em quem nós confiamos e é aquele em quem nós queremos ter a certeza de todas as coisas. Nós não sabemos o que aí vem, mas nós olhamos para o nosso Senhor e nós temos a certeza que Ele cuida. É de confiar que Jesus está a dizer.
está a falar e está a ensinar. Eles têm um pão para todos eles no barco. E o que é que vai acontecer naquele momento? O que é que vai acontecer? Vão passar fome. Eles têm um pão e Jesus apela à confiança daqueles discípulos. Confiem, olhem para o fermento que sou eu. Olha para o fermento certo que multiplicou o pão. E por isso, irmãos, trata-se de confiar. Os discípulos estavam distraídos porque só tinham um pão. Faltava-lhes a confiança nele. Ele não falhou no passado, no meio do deserto. Se tu, hoje, te sentes no meio do deserto por alguma coisa que está a acontecer na tua vida, lembra-te disto. Ele está lá com o maná. Ele tem o maná para ti. Ele tem o pão guardado para ti a cada dia, para que cada dia o pão não te falte. Se tu estás no meio do deserto espiritual, tu lembra-te. Ele está lá a levedar aqueles poucos pães e a transformá-lo num grande banquete. Irmãos, esta é a promessa que Jesus tem para mim. Esta promessa é a promessa que Jesus tem para ti. É a promessa que Jesus tem para nós enquanto igreja. É que Jesus não nos abandona. E por isso nós louvamos este Salvador bendito. Porque nós louvamos porque é nele que nós depositamos toda a nossa confiança. Nós depositamos toda a nossa confiança neste Salvador. Porque Ele garante-nos que ainda que estando nós no meio do deserto, o pão não nos vai faltar. Ele garante-nos que estando nós ainda no meio do mar, apenas com um pão, o pão não nos vai faltar. Porque Ele é o fermento certo. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos confiar só em Ti. Tu mostraste através dos nossos pais no passado o quanto Tu és fiel a Ti mesmo, às Tuas promessas, como Tu não falhas, como Tu te supres. Faltava pão e existiu pão. Faltava água, passou a haver água. Pai, faltam-nos tantas coisas no nosso coração, mas Tu supres a cada dia. Falta-nos fé, e se nós pedirmos, Tu já dás-nos fé. Falta-nos ânimo, e se nós pedirmos, Tu dás-nos ânimo. Faltam-nos forças, e se nós pedirmos, Tu dás-nos forças. És Tu que o dizes, foste Tu que o prometeste, e és Tu que cumpres. E por isso, nesta hora, Pai, sê com cada um de nós aqui presente. Há aqueles que faltam força, ânimo, há aqueles a quem falta coragem, há aqueles que estão a olhar para a montanha que está à sua frente e sentem-se incapazes de ultrapassar. Pai, sê com eles. Sê connosco também enquanto igreja, Pai. Os desafios são muitos, as tentações são muitas, a apostasia é tanta. Pai, faz-nos fiéis, dá-nos desta fidelidade. Pai, faz-nos também amorosos, dá-nos amor. Pai, dá-nos também a compaixão de Jesus para com os outros. Pai, reveste-nos do sentimento de Jesus. Pai, dá-nos confiança para acreditar. Nós não sabemos nada do que vai acontecer, mas Tu sabes. Nós estamos no meio do deserto e vamos morrer de fome, mas Tu supres. Nós estamos no meio do mar, num barco, com apenas um pão, mas Tu supres. E como supriste no passado, Tu vais suprir hoje e vais suprir amanhã. Pai, só em Ti queremos confiar. Porque nós precisávamos de um Salvador e Tu supriste essa necessidade. Nós precisávamos de alguém que nos salvasse, que morresse pelo nosso pecado para que nós pudéssemos ser salvos. Tantos homens tentaram e não conseguiram, mas Tu supriste essa nossa necessidade suprema. E se Tu supriste essa necessidade, não vais Tu suprir aquilo que nós precisamos? Se Tu supres as necessidades dos animais pequenos que Tu criaste, Tu não vais suprir as nossas necessidades? Faz-nos confiar, Pai. Faz-nos confiar, porque Tu até hoje não falhaste.
Em nome de Jesus. Amém.